Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui nos estúdios da TV Ribeira Plus para mais um programa do Milton Wolff e você pode acompanhar o nosso programa através do YouTube Ribeira Plus TV e também no canal Expand 6.3. Você pode acompanhar o nosso programa, você pode compartilhar o nosso programa para que ele chegue cada vez mais longe e para que cada vez a gente fale mais do Vale do Ribeira para o mundo. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa que também é lá de Pariquaraçu, que eu conheço já há muito tempo, que tem uma história bonita de conquista, de realização de sonhos, que é vereador pela segunda vez, 2 mandatos consecutivos aí. Eu estou falando do meu amigo Edson Leite. Seja muito bem-vindo, Edson. Como você está? Tudo bem? Muito obrigado, tudo bem, graças a Deus, Milton. Agradeço aí pela oportunidade, por estar dando essa entrevista. Muito obrigado. O Edson, vamos falar um pouquinho do Edson Leite, né? Para aquelas pessoas que não conhecem ainda você, né? Correto. Você tem uma história bastante interessante, né? De uma família grande, né? Sim. Mas eu queria que você contasse para nós, né? Quem é o Edson, onde o Edson estudou, se nasceu lá em Pariquara mesmo, correto. Quem são a sua família, os seus pais, os seus irmãos. Conta para nós um pouquinho aí, por favor. Milton, eu sou nascido e criado em Pariquaraçu. Viemos da área rural, uma família de 9 irmãos vivos, né? Um casal falecido, onde minha mãe teve um aborto e uma irmã que eu nem cheguei a conhecer, era depois de mim, que faleceu na época, segundo ela, de meningite, né? Uma família, meu pai já falecido, ele que é José Leite, por isso o Edson Leite. Minha mãe é Maria Conceição da Silva e todo mundo chama ela de Maria Leite. Ela fala, eu não sou Leite. Mas é a que comanda, praticamente consegue reunir a família. Hoje é uma família muito grande, graças a Deus. Eu digo que 11 pessoas é quase um time de futebol, não é? Sim. E a sua mãe, Edson, ela tem hoje 79 anos de idade. Minha mãe, 79 anos. Eu digo, Milton, que é uma guerreira porque nós morávamos a 10 quilômetros da cidade, 9 irmãos, né, vivos, um casal falecido, e nunca atrasou uma vacina. Então, sim, fazia aquela caminhada, e aí vou estar explicando sobre a trajetória, né, onde nós morávamos também da escola, aproximadamente de 3 a 4 quilômetros para estudar. E nós tínhamos que atravessar, inclusive um pasto, boi de lora, que é bravo, mas minha mãe sempre conversava com a gente que tinha que fazer pessoas corajosas, ensinar, ser homem, ser mulher. Então, a gente enfrentava, caminhava, todo esse trecho para estudar. Ali até o... Pode falar, Edson. Eu acredito que a primeira, segunda série, até a terceira série, eu acredito, a gente estudou fazendo esse trajeto. Tá, que bairro que era esse, Edson? Bairro Braço Preto 2, na antiga fazenda do saudoso Luiz de Vícaro, né, fazenda de laranja, de gado. Naquele tempo tinha muitos moradores, né, naquele local, e um dos moradores trabalhadores era meu pai. O Edson, aí você começou a trabalhar muito cedo também, né? Eu comecei muito cedo, Milton. Eu tinha entendimento que a gente da área rural, naquele tempo, a gente fala que não existia celular, não existia nada. Então, minha mãe pegava água num poço, uma distância, acho que de 1 quilômetro, não tinha poço em casa. E a gente ajudava a buscar água naquele poço, fazia horta, ajudava a cuidar das galinhas. Meu pai, na época, né, era uma época de inflação difícil antigamente, mas não faltava a mistura. A gente comia caça, peixe, então, mas comecei a trabalhar muito novo. E aí, quando eu acredito que lá para 8, 9 anos, a gente mudou mais próximo da cidade mesmo. E eu lembro na época que minha mãe, é uma história curta que a gente vai... Eu acredito que ali eu comecei a enxergar que precisaria trabalhar. Eu acredito que 9, 10 anos minha mãe ganhou um filho que eu acredito que é o penúltimo, eu acho. E meu pai, ele bebia na época, né? E ele saiu para comprar o sal e não voltou mais. Uma semana fora de casa. Como que minha mãe ia sair de casa com criança pequena, com um monte de criança, né? E aí eu lembro na época que teve ali
um pessoal que estava comprando carqueja. E aí nós, aquela molecada, se juntamos todos, cortamos bastante carqueja, viemos em cima do caminhão para vender na antiga fazenda Morrinho, aqui do Laranjeirinha. Ali eu recebi, voltei, comprei sal, comprei alguma coisa e levei. E minha mãe ficou assustada. Onde você estava? Eu fui, vendemos carqueja, comprei e... Mãe, eu vou parar de estudar e vou começar a trabalhar. Minha mãe falou, não, como é que você vai parar? Na minha mente. Mas a maior alegria foi quando meu pai chegou, né? Era tudo para a gente. Acho que todos os filhos é o herói, o pai. Então, dali para frente, Milton funcionou da seguinte maneira. Comecei, acho que com 12 anos, eu lembro que eu fui lá no Chapariquera, voltando próximo onde a gente morava antes, que dá 8 quilômetros. Fomos a pé, eu acredito que não lembro quem que eu fui com algum colega, conversei lá, era a fazenda deixar, eles arrumaram o serviço. Só que eles achavam que eu morava próximo, então eu fazia aquela caminhada todos os dias. Saía de casa, eu acredito que 5 horas da manhã, minha mãe me levava porque eu tinha medo do escuro. Quando começava a clarear, eu continuava sozinho, ela voltava para mandar meus irmãos para a escola. Então, eu acredito que ali eu comecei já a tentar ali aprender o que era a vida. E ela falava, meu filho, eu tenho medo, tenho dó, mas não posso ter que deixar, você tem que aprender. E aí, nessa, quando o patrão descobriu que eu morava longe, ele falou, se você conseguir arrumar pelo menos 6 pessoas, eu mando o trator buscar. Aí hoje eu vejo o que é política. Eu cheguei à tarde, fui nas vizinhanças, todo lugar, reuni rapidinho, acho que mais de 6, e o trator vinha nos buscar. E você vê, aí a gente começa a pensar o que é política. Política, a pessoa já nasce com ela ali. E aí a gente foi trabalhando, esvaziou uma casa, e aí a gente mudou para lá, para o Chapariquera. Eu, meu pai, meus irmãos, e aí, Milton, uma coisa que eu digo para hoje, para todos os filhos, nós éramos em 9 irmãos. Trabalhava eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Minha irmã casou com um rapaz lá. Eu trabalhei 4 anos. 4 anos. Nunca peguei o dinheiro. Eu pegava o cheque e dava para minha mãe. O maior orgulho era fazer com que meus irmãos tivessem alimentado. Então, se você conversar com minha mãe, ela vai falar que é um filho que... E eu não tinha... A única coisa que... Eu sou grandão, mas sou chorão, sabe? Então, a única coisa que eu pedia, Milton, era que ela comprasse na compra uma lata de carne, daquela que vinha... tinha uma chavinha do lado que abria, era aquilo. Sim. Então, hoje eu abrindo ela, dando uma voltinha, né? 4 anos eu nunca vi o dinheiro e nunca fiquei bravo com a minha mãe. Não é que você é grandão e é chorão, não é, Edson? É porque você está contando a história da sua vida, de momentos que vocês superaram, né? É bem isso. Porque Sim. a vida são para muita gente, né? Sim. Tem algumas coisas que não são valiosas. Sim. Mas as histórias das pessoas, elas são extremamente valiosas. O que você está falando é de um valor enorme, porque, veja bem, a sua preocupação não era com você, Não. era com seus irmãos, com a sua família, né? E quando você fala disso, obviamente que você vai se emocionar, porque ele traz aquele momento, né? Sim, e aquele momento que você... Né? Por isso que esse programa, eu gosto dele exatamente por conta disso, porque eu sei que muita gente conhece você. Eu sei disso, mas poucas pessoas conhecem a sua história. É verdade. Entende? É a primeira vez. E agora a sua história vai para o mundo, né? Mas o Edson, assim, ó, e aí, essa fábrica de chá que você fala, em Pariquera, era a fábrica do Braço Preto ou a Ouro Verde? Não, do Braço Preto existia Ouro Verde, Isso. Braço Preto 1 e Braço Preto 2. Isso. O nosso era o Braço Preto 2. O Braço Preto 1 ficava ali para o lado esquerdo. Mas aquele tempo era só chá, né? Chazal. Então essa foi... era para a colheita do chá. Para a colheita do chá. Não então, era a fábrica de beneficiamento de chá. Isso, lá não tinha fábrica. A fábrica era no Braço Preto 1. E só voltando, pontuando, Milton, que quando eu ia e voltava, tem o finado seu Tinoco, já falecido, todos os parentes deles que eu tenho maior respeito, ele falou, ele fica aqui com meu filho, com o Zé Carlos. E eu fiquei uma semana, mas eu chegava à noite, lembrava dos meus irmãos e chorava. Eu peguei e falei, mãe, eu prefiro andar todos os dias, mas eu quero ficar com meus irmãos. E foi um momento difícil, desculpa, mas é um momento
eu acredito de superação mesmo e aprendizado, né? Sabia que acho que eu ia chorar, mas o que acontece? Aí a gente começou a trabalhar, e aí hoje me faz eu ser um homem forte na política por causa de algumas coisas. Eu sempre lutei pela coletividade. E do shopping que era só quem estudava era eu. Eu tinha que terminar o estudo, né? Então eu trabalhava durante o dia, pegava o ônibus num campo até próximo de casa. Mas para voltar, Milton, o motorista do ônibus falava que, por eu ser o último aluno, ele não podia levar. E eu andava aproximadamente quase 4 quilômetros. Depois que descia, a maioria descia lá umas 8 pessoas, os 8 alunos, dali eu tinha que andar sozinho. E era um trecho longe, escuridão. Então, o ônibus passava pelo Ouro Verde, passava pelo Braço Preto 1, chegava no Braço Preto 2, era meia-noite e pouco. E ali eu caminhando, ia com medo, mas eu tinha que fazer aquilo. Minha mãe, depois ela fala, eu morria de dó, meu filho, mas você tinha que estudar. E hoje eu fico pensando que era mentira. Se hoje eu luto muito por se alguém falar assim, o ônibus não pega meu filho, eu vou até o final, porque eu não sabia o que era política, não tinha alguém para orientar, então caminhava. E eu lembro uma vez que falaram que tinha uma onça no caminho, e eu descia do ônibus, cortava um pedaço de pau, tinha um pedaço de pau guardado, e ia até a minha casa. E aí agora eu vou contar algo que a gente aprende. Meu pai bebia, né? E era fraco, bebia, caía. Por isso que eu nunca fui de cachaçada, nunca usei droga na minha vida, respeito todo mundo, mas teve um momento difícil. Meu pai bebia, minha mãe, nós trabalhávamos, e os encarregados, meus encarregados, né? Inclusive o meu falecido, eles brincavam no serviço, eles não sabiam o medo que eu tinha, e eles falavam, quem passa embaixo daquela pé de figueira tem uma visagem ali. Eles não sabiam como eu tinha que fazer aquilo todos os dias, todas as noites. E uma dessa vez, eu estava voltando, tem um cruzamento onde tinha o campo, quem conhece lá sabe, e de longe eu vi um vulto deitado, atravessar a estrada. Meu pai era grandão igual eu. E aí eu cresceu o cabelo, por isso que eu digo hoje, cresceu o cabelo, a visagem não é medo. E eu falei naquele momento, eu vou voltar para trás e vou chamar o professor Zé Antônio, que tem o maior respeito, ajudou muito aquele bairro lá. E eu fui até uma conta, falei, não, eu tenho que ser homem. Faz o seguinte, eu não vou mexer, não sei o que está deitado, não sei se é a visagem aquele tempo, eu vou passar do ladinho e vou embora. E aí, quando eu fui chegando, era meu pai. Eu falei, não é possível. Aí demorou, acho que para chegar na casa, que era onde ele estava, devia ter uns 200 metros, eu acho que eu demorei umas 2 horas para levar ele, porque ele era grandão. Aí cheguei em casa, minha mãe brigou, por que você trouxe ele? Porque ele não deixou ninguém dormir. Mas essa foi a fase, né, que a gente passou. Eu gostava muito do meu pai, sinto muito saudade dele. E aí, Milton, eu trabalhei lá uns 4 anos, sempre fui muito esforçado, meu. Então, eles compraram uma máquina de colher chá, né? Eu trabalhei muito tempo em viveiro, e eu quero lembrar uma coisa aqui de saúde, né, que a gente está falando, que eu tinha enxaqueca. Nossa, eu achava que eu nunca ia conseguir ser homem, mas muita dor de cabeça, que sentia esse vômito à noite. Rodava tudo. E aí, uma vez, depois que eu já estava na saúde, o médico chegou e falou para mim, doutor João, falou, você tem que conhecer seu corpo. Eu falei, como, doutor? Quando você estiver igual que está no mundo da lua, toma um analgésico. Eu falei, mas sem dor? Ele falou, sim. Nunca mais senti mais nada. Olha, acho que mais de 15 anos, mais. Então, graças a Deus. Isso aí só para mim não esquecer. E aí, com 16 anos, eu sofri um acidente, acabei me queimando, né? Cicatriz até hoje. E aí eu não quis mais ficar lá. Aí eu vim para a cidade. Né? Vim para a cidade com 16 anos. Cheguei, arrumei serviço na época no supermercado Magnânimo. Maior respeito por Bartolomeu, grande empresário, Águida, Antônio. Naquele tempo eram como irmãos, trabalhavam todos juntos, a gente ia jogar bola junto. E eu comecei a trabalhar de pacoteiro, mas eu digo para você, a oportunidade sempre a gente tem que buscar. Como eu era muito esforçado,
o açougueiro queria me levar para o açougue e o padeiro para a padaria. Opa, é esforçado. E eu queria ir para o açougue, mas acabei indo para a padaria porque eles mandaram. E depois eu descobri que era a padaria que eu gostava. Aí veio a oportunidade, né? Acho que hoje, talvez, quando assistir, o confeiteiro vai saber disso pela primeira vez. Eu aprendi padaria muito rápido com meu amigo Nivaldo, grande padeiro, né? Muito rápido. Só que aí eu fiquei de ajudante do confeiteiro Davi, inclusive de registro, grande amigo meu. E aí algumas pessoas querem ser ajudante, mas não querem ensinar, porque às vezes tem medo. Lava louça. Eu lavava a louça assim, ó. Lavava a louça olhando para ele, lavava a louça olhando. Só que eu não tinha a receita, mas tava... E um dia ele faltou. E aí eu sabia, eu tinha olhado tudo. Eu fui encher o balcão. Fiz Maria Mole, petit four, que é pequeno biscoito, sequilhos, pudim, pão, fiz tudo. E ele chegou outro dia, quem que veio fazer aqui? Fui eu. Como? Como? Ah, você só lava a louça, mas eu estou de olho em você. E eu peguei tinha um cartório, naquela época era bem em frente, tinha a pasta de receita que ele tinha lá, né, que eu era da firma dele. Eu fui lá, tirei xerox de tudo, acho que foi 200 e poucas receitas. Eu acredito que essa é a oportunidade que você tem que ter. E aí, daquele momento, o que ele fez? Ele falou, bom, já que você sabe fazer, faz o seguinte, vamos dividir a tarefa. Agora você faz o pão doce, eu faço a parte de bolo. Eu faço o bolo, aí, quer dizer, ajudou ele. Claro. No esforço. Aí, ele me ajudou também, Milton, porque eu confeitava bolo, mas não escrevia no bolo. Tinha medo de escrever no bolo. E um dia, eu agradeço Davi, muito obrigado, Davi. 5 bolos confeitados, redondos. E ele falou, estou indo embora, que ele morava em Registro. Não, você vai ter que escrever no bolo, se vira, ele falou. Aí eu falei, e agora? Fiquei lá dentro, fazia o cone certinho no papel e fiquei treinando. Ele acabou me ajudando, porque aquele dia eu comecei a escrever no bolo. Trabalhei 11 anos no Magnani. Entrei de pacoteiro, saí padeiro e confeiteiro. Fiz muito bolo de casamento na minha vida. Eu brinco que eu falo, não sei se são todos casados, mas fiz muito bolo na minha vida. Fiz muito panetone, muito doce. Aquele tempo não tinha tanto supermercado. Então, todos os dias tinha que encher o balcão. E eu digo que o confeiteiro, ele é um químico, na verdade, né? Eu lembro que foi um rapaz, uma vez, ajudar lá, fazer umas tortas. E ele fazia torta de morango e eu não sabia fazer torta de morango. Aí eu falei, fulano, como é que faz torta de morango para ficar espelhado? Não, é fácil, mas não passou. Eu falei, poxa vida. Aí, como eu trabalhava na confeitaria, eu tinha os produtos para mexer, fui fazendo teste, até que acertou. Aí fiz. Ele falou, quem que trouxe aqui? Eu falei, fui eu que fiz. Então, assim, sempre fui persistente nas coisas, Milton. E aí, já trabalhando para cá, né? Assim que eu comecei a trabalhar, meu pai faleceu. Aí foi uma época difícil, porque minha mãe sofreu muito, né? Ela não era casada no papel, deu muito trabalho para fazer o benefício dela, para o pensionista ficar recebendo. As crianças todas pequenas. Aí eu comprei um lote, ela fez eu comprar um terreno no Jardim Alvorada, né? E depois, a gente estando pagando aluguel, fomos e mudamos para lá, né? Eu estou no Jardim Alvorada há mais de 30 anos, né? Então, eu acredito que é um dos 4 moradores mais antigos lá hoje, né? Alguns faleceram. E fico feliz hoje do Alvorada estar melhor já, mas a gente chegou lá, a gente abria estrada no braço mesmo, né? Eu não poderia, não dá para me ajudar eles, abrir as valas, eu pagava o dia, porque eu trabalhava no Magnani, não tinha como faltar, né? Mas a gente sempre esteve junto, sempre movimentando, juntando a turma, Milton, na coletividade. Agora, quanto a mim, eu acredito que eu sempre fui defensor não nunca aceitei injustiça, nunca aceitei de o maior bater no menor, sempre eu quis comprar briga ali. Então, talvez por isso que sou um pouco polêmico, mas eu sou da paz, eu gosto muito do diálogo, da conversa, eu gosto de aprender desde a criança. Eu sempre digo que a gente aprende com todos, né? Criança, adultos, idosos, eu gosto muito de aprender. E depois eu entrei na saída do mercado, eu acredito que isso era por Deus mesmo, porque 2 colegas meus falaram, vamos fazer o concurso na prefeitura? Eu falei, vamos. Chegamos lá,
já tinha muitas pessoas que feito, os dois falaram, ah, não, tem muito concorrente, eu não vou. Falei, já que estou aqui, vou fazer. Eu fiz e passei. Né? Passamos, na época foram chamados eu e a Débora, né? Eu entrei no dia do meu aniversário, então tinha já um propósito grande. Uma belíssima comemoração, né? Meu Deus, no dia do meu aniversário, né? E aí eu e a Débora, depois veio a amiga Josiane daquele concurso, a Sônia, e aí eu acredito que ali veio a vontade de entrar para a política. Edson, essa parte você vai contar para mim depois do intervalo. Tá ótimo. Tá bom? Nós vamos fazer o intervalo e voltamos já já aqui no programa do Milton Wolff na TV Ribeira Plus. Até já. Chegou o momento que você estava esperando. Fechou. Comece a pagar daqui 75 dias. Ganhou. Documento e o capacete. Grátis. Acelerou. Seu sonho apenas começou. Bora! Saia de Honda 0 km com parcelinhas de apenas R$ 570. Bicudo Motos Honda. Acelerando novas conquistas. Tanaka Esportes é a melhor! A Expand está 6 vezes mais rápida para você. Chega de sinal fraco. Expanda seu universo com a ultra velocidade da fibra e a tecnologia Wi-Fi 6. Internet de última geração na sua casa e no seu trabalho. Plano 800 MB, R$ 99,90. Combo TV, por apenas mais R$ 10, leve mais de 90 canais, filmes, esportes e jornalismo. Não perca essa oferta promocional. Assine já. 13 38 28 50 40. Quando o assunto é construção e você precisa regularizar sua obra, saiba que com o Rima Contabilidade você pode reduzir em até 70% o custo do INSS. É isso mesmo, redução de até 70% no custo do INSS. Venha tomar um café em nosso escritório para saber mais. Se preferir, ligue 13 40 42 50 16. Rima Contabilidade. Compromisso e inovação é a nossa tradição. De volta aqui ao programa do Milton Wolff na TV Ribeira Plus. Hoje entrevistando o meu amigo Edson Leite, que é vereador em Pariquera-Sul. O Edson, vamos falar então, como você deu início aí, na sua trajetória como agente técnico em agente de saúde, que você vai me explicar um pouquinho aí a diferença entre o agente de saúde e técnico em agente de saúde. Correto. Você fez o concurso, passou no concurso e começou a trabalhar lá na prefeitura de Pariquera. Desde então não parou mais. Sim, eu, por Deus, eu acredito que foi por Deus, gente, eu fiz, como eu já comentei, que foi 2 colegas que me convidaram, depois desistiram, eu acabei ficando. E eu sou, agente comunitário de saúde, com formação técnica em técnico em agente comunitário de saúde, que daqui a pouquinho eu vou explicar a diferença e como o técnico de agente de saúde pode ajudar muito o município em relação à saúde. Estou há 19 anos, Milton, na saúde, faço 20 anos dia 20 de março, sempre no meu aniversário, um presentão,
trabalhamos aí já com 3 prefeitos, um aprendizado grande. Aprendi muito, quero aqui aproveitar, agradecer meu amigo Cláudio, minha amiga Andréia, que me ajudaram muito, acolheram muito bem o postinho de saúde. E dali a gente foi aprendendo muitas coisas, Milton, porque o agente comunitário de saúde, ele tem a oportunidade de conhecer de perto o sofrimento das pessoas. Ele é um intermediador entre o médico e o paciente. Então, eu digo que às vezes a gente vai com o médico em uma visita e o paciente, o médico pergunta para ele, ele responde olhando para o agente de saúde. Ele tem uma confiança grande. Muitas vezes ele sai da sala do médico e chama a gente e fala, não entendi, explique para mim. Então, ele tem uma confiabilidade muito grande. Cria um vínculo muito forte, né, Edson? Cria um vínculo muito forte. Um vínculo de confiança, de amizade. Isso. Né? Acaba se transformando uma relação que é profissional numa relação pessoal, porque você entra na casa da pessoa. Sim, Você vive a história da pessoa. Com A certeza. pessoa confia em você, você acaba não só sendo um agente de saúde, mas também um psicólogo, uma pessoa que ouve, que conversa, que tem a autoridade da confiança da pessoa, né, Edson? Isso mesmo, Milton, correto. Eu acredito que o agente comunitário de saúde, ele faz um papel também de psicólogo, porque ele ouve as pessoas. E muitas vezes você chega, a pessoa precisava conversar. E aí ele explica e você acaba orientando da melhor maneira possível. E aí vem a parte, o agente comunitário de saúde ainda não tem um código de ética, mas tem o bom senso e sabe o que é ética. Então, o agente de saúde, ele vai falar do caso do paciente para o médico, mas ele não vai falar de um paciente, o caso de um paciente para outro paciente. Por isso que ele ganha confiança dos pacientes. E deve ser assim. A gente pede para todos os agentes de saúde, né, do Brasil, mais de 400 mil, acredito, né? Então, que continue assim, sempre respeitando as pessoas, respeitando o munícipe. Você chega na casa, se a pessoa não quer que você entre, atenda ali fora, né? Nunca invadir a privacidade da pessoa. Nunca entrar na casa e falar, essa casa está bagunçada. Não, nada disso. Você vai respeitar, orientar da melhor maneira possível. Aí, automaticamente, ele vai começar a ter confiança em você e vai perguntar o que pode melhorar. Em vários quesitos. O agente de saúde, nenhum profissional, nenhum médico, nenhum enfermeiro, nenhum técnico, que são muito importantes, mas ninguém conhece o paciente tanto igual a agente comunitário de saúde. E eu vou falar para você, foi uma coisa que eu gostei, foi por Deus. Eu gosto muito da minha profissão, Milton. 19 anos, falo para você que eu trabalharia um bom tempo mais, porque é muito bom quando você chega na casa de uma pessoa, a pessoa está ali com uma diabetes alta, né? E aí você conversa com o médico, você volta lá, às vezes 1 ou 2 vezes, e aí quando você chega a pessoa já está melhor. Então assim, a pessoa fala, ó, regulou minha glicemia, a minha pressão melhorou, poxa, não tem coisa melhor da gente ficar feliz. A gente fica muito feliz com isso, com a melhora. E a diferença, que eu vou falar daqui a pouco, sobre a formação técnica de agente de saúde, que foram feitos, a maioria dos funcionários da agente comunitário de saúde já tem esse curso, mas ainda precisa de uma regulamentação dos municípios para que eles possam ajudar mais. O que acontece, Milton? Agora eu vou entrar na parte ainda da saúde, mas né, mexe com gestão. Os moradores da área rural, né, idosos, seja uma pessoa ali obesa, ou seja, porque mora longe mesmo. O Ministério da Saúde ele preconiza 25 fitas de glicemia para quem usa insulina. Tá? Quem não usa insulina não tem esse aparelho e não tem as fitinhas. Aí o que acontece? Essas pessoas que tomam medicamentosos, não usam insulina, como que eles vão aferir a glicemia? Como que vai estar a glicemia deles? Então, assim, eu penso assim, com o agente comunitário de saúde, ele já está apto a poder aferir a pressão e fazer a medição da glicemia. Então, em vez do técnico sair para fazer todo esse trabalho que não tem perna para isso, que tem que atender a demanda do postinho, os agentes comunitários de saúde estão a campo e eles estão indo lá. Então, não será um gasto, será um investimento enorme, porque um paciente com diabetes medicamentosa está ali tomando comprimido, mas ele tem dificuldade de aferir ali, né, medir a glicemia. E aí começa a aumentar
começa a prejudicar o rim, deu problema no rim, ele vai para uma fila de encaminhamento no nefrologista e muitas vezes não consegue passar, perdeu o rim, vai fazer hemodiálise. Olha o prejuízo na saúde da pessoa e mais gasto, porque vai o gasto na família, o gasto com carro para levar todos os dias. Então, quando a gente fala em prevenção, é preciso ter um olhar diferenciado, mas é preciso colocar em prática. Então, os agentes de saúde hoje, a maioria com formação técnica, estão ali pronto para ajudar o município. Todos os municípios, não falo só de Pariquera não, todos. Então, tem que ter o olhar de gestão e falar, opa, temos profissionais, vamos investir, porque investir na saúde, na verdade, não é um gasto, é um investimento. Sempre é um investimento, né? Sempre é um investimento. Sempre é um investimento, fazer investimento na saúde, fazer investimento no esporte. Isso. Né? Porque através do esporte também você está trabalhando a qualidade de saúde das pessoas. Com certeza. E aí você investe menos na saúde, Sim. mas a necessidade de investimentos, ela sempre é importante, Sim. né? Para que você tenha cada vez mais qualidade e cada vez menos pessoas doentes. Né? Isso, Milton. Quanto Então, menos pessoas doentes tiver, melhor para todo mundo. melhor para todos. Sim, essa é a ideia. Né? Só voltando na glicemia, uma diferença, Sim. quando aí há uma divergência ali, o profissional, né, especialista, por exemplo, para ele acertar o uso da insulina, dá um pouquinho de trabalho, né? Eu tenho entendimento que a pessoa devia ficar internado uma semana, porque ele vai fazer um teste. Então, às vezes, o especialista passa para aferir, medir a glicemia até 7 vezes por dia. E a pessoa não consegue. Porque se o Ministério da Saúde preconiza 25 fitas, olha, quanto que vai dar? E aí o município teria que entrar com a contrapartida. Então, aí fica essa dificuldade. A gente tem casos de pessoas que não conseguiu e tinha maior dificuldade, a glicemia alta, mas tinha que medir só, por causa só aquele total ali. Então, a gente fica pensando assim, ainda há falhas nesse jeito de trabalho. O município precisa, nós temos aí 5.569 cidades no Brasil, né, onde 645 está no estado de São Paulo. Então, a gente fala, mas como que vai dar conta de todos? Não, dá conta sempre que cada um tem sua arrecadação, né? Então, a arrecadação de Pariquera, uma estimativa para 2027 é aproximadamente 123 milhões. Então, dividido por 12 rapidinho, dava 10 milhões, 250 mil por mês. Então, eu acredito que tem que ter esse olhar, tem que lutar, mas tem que cuidar da saúde. Principalmente a prevenção, que é o trabalho postinho de saúde. Prevenção é o melhor remédio. Então, tudo o que você puder fazer de estratégia, mas tem que funcionar. E eu quero aqui dizer, Milton, como está falando de saúde, já vamos passar para o esporte, é que se você... Como algumas cidades não têm pronto atendimento municipal, Pariquera não tem. Nós vamos do hospital, o hospital atende 15 municípios. Então, a falta de um pronto atendimento municipal faz toda a diferença. Né? Então, porque o postinho de saúde, na verdade, é prevenção. E algumas pessoas têm entendimento que é pronto atendimento. E aí algumas pessoas ficam até bravas, mas não é consulta laboratoriais agendado, que gera um guia de encaminhamento. Então a gente luta para isso. Espero, tenho um sonho que um dia terá um pronto atendimento. Todos os municípios da nossa região têm, né? Todos têm. Todos os municípios da nossa região têm. O Edson, falar um pouquinho mais da sua ação enquanto agente. Quando... Obviamente que você ouve muitas histórias, sim, né? Sim. Você vê muitos casos que você consegue resolver, sim, que as pessoas melhoram, há outros casos que não é? Certo. Mas assim, algo que te chama mais a atenção do que você ouve, né? Do que você vivencia, o que seria? Vamos ver se eu entendi a pergunta, Milton, mas eu penso assim, não só eu, como todos os agentes comunitários de saúde, eu acredito que o agente de saúde ele fica muito chateado quando ele vê um problema de saúde do paciente, né, e ele traz e ele não tem respaldo. Ou seja, Isso incomoda muito. Em geral, os agentes de saúde, porque você tem que voltar lá. Sim. E aí, por exemplo, hoje, Milton, uma guia de ortopedia, né? Vamos falar de Pariquera, mas em geral, né? Eu tenho um olhar diferente que dá para melhorar isso. Quando sai um paciente com a guia de ortopedia, você olha, você fica triste. Porque a pessoa fala, será que vai demorar uns 3 meses? Não, vira anos. 3, 4 anos. Aí
Eu sou morador de Pariquera-Açu, eu vou falar do meu município, nesse caso. Como o Pariquera não tem um pronto atendimento municipal, ele economiza, eu acredito que aproximadamente mais de 300 mil por mês. Então, que tal usar esse dinheiro e comprar as guias, os serviços de especialidades? E até foi a promessa, né, do secretário, que ainda não foi cumprido. Mas compra ali 100 consultas de oftalmo, 100 de ortopedia, 100 de neuro, e aí vai diminuindo a fila de espera. Outra coisa que tem que ser implantado, que eu luto, espero que seja, a teleconsulta. Meu. Teleconsulta será um ganho enorme. O médico, o clínico está atendendo aqui, ele entra, vai passar, por exemplo, encaminhar para o ortopedista, ele entra online direto com o ortopedista, onde o ortopedista pode orientar ele já o jeito que já vai trabalhar, quer dizer, os primeiros procedimentos que ele pode fazer. Então, isso seria um ganho muito grande para a população. Não pode só falar, isso aqui está em todo lugar, isso aqui está em todo lugar. Não. A arrecadação, os impostos que nós pagamos é muito. Né? Então, nós não podemos aceitar isso aí. Mas a indignação do agente de saúde é esse. Se você vai na casa do paciente, o paciente fala, estou mal, precisando de uma consulta, sentindo muitas dores, talvez no estômago, algo parecido, e aí ele vai no pronto-socorro. O pronto-socorro fala, o hospital fala, com o seu postinho de saúde, ele vai no postinho de saúde, é o hospital. E aí a gente fica triste, porque o paciente fica jogado. E muitas vezes, agora aqui a gente pede que os médicos sempre nos ajudem, muitas vezes a pessoa acaba ali estando até com CA, com câncer ali, e demorou muito para cuidar. E até mesmo quando começou a cuidar, demorou muito para fazer o exame. Eu digo que hoje chega guias para todos os agentes de saúde, eu acredito no Brasil inteiro, que a pessoa já faleceu. Então, assim, vai falar, Edson, mas isso pode acontecer? Sim, pode, porque para a gente morrer basta estar vivo. Mas pessoas que estavam na fila de espera há anos e não conseguiram passar. Aí vem a indignação e a tristeza, porque você trabalha a vida toda, você paga seus impostos e você não teve a oportunidade de passar quando você precisava. Edson, vamos falar um pouquinho do papel essencial do vereador, certo, que é fazer a fiscalização correto, do mandato do prefeito, evidentemente. Por vezes, esse papel de fiscalizador se confunde com a questão de que, não, aquele vereador ele é muito rigoroso, ele é muito... cobra muito, né? Às vezes por conta de que o vereador não está na base do prefeito. Como você mesmo diz, eu estou falando de algo que não acontece só em um município, acontece em todos os lugares. Geral. Como é que você lida com isso, considerando que você não é da base de apoio do prefeito de Pariquera-Açu? Mas como é que você tem essa preocupação? Não vou falar isso porque vão pensar que eu estou perseguindo, porque eu sou oposição. Como é que é a sua relação com esse tipo de coisa? Eu vou falar aqui, eu acredito que eu sou um pouco polêmico, mas eu tento ser justo, muito justo. Eu, quando falo que eu sou oposição, eu não me acho oposição. Eu sou posição no que eu acredito que está correto, e sempre a gente busca ver se está correto, e sou oposição no que realmente eu vejo que está errado, e busco mais pessoas, tento tirar provas, tudo ali, para ver se realmente está errado, e aí eu sou oposição. Mas eu não sou uma pessoa assim que tudo está errado, não. O que está bom para a cidade, vamos continuar e vamos melhorar. Quanto à fiscalização, o papel do legislador, do vereador, é a fiscalização. Né? Ele não é obrigado a buscar recursos, mas ele tem o dever de fiscalizar. A diferença de buscar recursos e não ter fiscalização, eu comparo aqui, busca R$1 milhão e não fiscaliza. Quer dizer, eu estou falando a nível Brasil, né? Aí, daquele R$1 milhão ele não fiscalizou. Quer dizer, 500 mil foi para a corrupção. O que sobrou era, por exemplo, para ser investido, sei lá, numa obra, num asfalto. E até daquele que sobrou foi também corrompido porque não foi fiscalizado e aí foi feito um material pior, onde logo rachou tudo o asfalto. Então, olha o prejuízo. Se ele tivesse fiscalizado, deixa o prefeito fazer o papel dele, o vice-prefeito, que é buscar recursos. Ele fiscaliza. Primeiro vamos trabalhar, fiscalizar o que nós temos, porque aí eu acredito que vai ter uma produtividade maior. Agora, sabe por que eu digo isso, Milton? Por que as pessoas falam, a gente assiste direto à televisão, tantos milhões desviados, tantas pessoas presas? Por que nós pagamos tantos impostos hoje? Por quê? Porque alguém lá atrás
não fez serviço de fiscalização, se corrompeu, onde há corrupção, e chegamos no que está hoje. Então, assim, a corrupção está em vários lugares. O problema no Brasil não é criar mais tributos. O problema no Brasil é a corrupção. E a solução é combater a corrupção. Como combate a corrupção? Com pessoas sérias, de caráter, entrando na política. E não aceita nada na política. Eu digo que eu já tive ameaça de morte na época da campanha da taxa do lixo, Pariquera. Né? Deu medo? Sim. Mas me acovardei? Não. Vamos tocar o barco, vamos trabalhar, porque eu acredito que se Deus te colocou ali, você tem que deitar e dormir conscientemente. Então, o serviço, quando o vereador ele não faz serviço de fiscalização, ele começa a confundir as pessoas e se confundir também. Eu vou dar um exemplo aqui. Isso aí, a nível Brasil. Algum prefeito, ele pode, para manter a base, ele sabe que o recurso vai vir, grande parte do recurso é o prefeito que consegue, e ele pede lá para um vereador ir lá tirar uma foto com o deputado. Né? E por aquela foto o vereador fica ali preso. Aí o vereador fala, eu consegui o recurso. Nós sabemos que não consegue recurso do dia para a noite. Eu sei disso. Consegui isso, conseguiu. Cadê o ofício que você fez? Quando que você fez? Então, assim, essas mentiras que eu não aceito passar para a população. E aí, através disso, não pode fiscalizar. Se você não pode fiscalizar, tem duas coisas. Quem não deve, não teme. Se você trava para fiscalizar, você está escondendo algo. E você está escondendo algo da população, porque quem dá o poder para o político é a população. Quer dizer, a população elegeu, por exemplo, um prefeito, o prefeito escolheu a diretoria, o secretariado, só que dali a população é esquecida. Eu falo sim de requerimentos a nível Brasil, né? Quando a gente faz uma fiscalização, é para passar para a população. Então, esse o meu papel. Não aceito nada, nunca vou aceitar nada que não seja para a coletividade. Né? Opa, isso aqui vai vir pela coletividade? Vai, mas você vota contra, vota a favor para me ter dar tanto? Nem venha, porque não vai ter esse negócio, meu. Eu acredito que eu tenho esperança que a gente consiga ainda mudar nosso Brasil. Claro. Edson, vamos falar um pouquinho sobre a saúde da mulher, que você tem um trabalho, uma preocupação com essa questão lá no município de Pariquera. Qual que é o seu pensamento em relação a isso? O que você defende? Olha, Milton, em relação às mulheres, em relação até mesmo à saúde do trabalhador, há mulheres que trabalham na saúde e têm dificuldade de colher o Papa Nicolau. E será que alguém está enxergando? Temos que enxergar essas mulheres. Por exemplo, vamos começar a marcar Papa Nicolau à noite. Vamos começar a marcar consulta à noite. Vamos começar a fazer o atendimento no final de semana. Mas como isso? Eu sempre falei, se tivesse um pronto atendimento municipal, os médicos que estavam, que às vezes ganha pouco, que quer ir embora, ele tem de fazer a hora essa, trabalhando no pronto-socorro, no pronto atendimento municipal. Mas já que não tem, tá, vamos fazer essa demanda. Eu acredito que já fizeram em Pariquera, na área rural, foi feito um teste. Isso é muito importante. As mulheres, elas precisam, por exemplo, a gestante passa uma consulta com a enfermeira, com o clínico, e possivelmente com o ginecologista. Quando falta esse profissional, as mulheres desesperam. Por exemplo, imagine uma mulher com sangramento, um tumor dentro dela, e ela não tem mais... As mulheres ligam para a gente chorando. Então, mas como que a gente vai conseguir o GO que não quer vir? Olha, quem está no papel ali do executivo, ele tem que ter ali um jeito de ir para outro estado, ou para outra cidade, tem que se virar. Eu digo assim, se não dá conta, pede para sair. O que não pode falar e ninguém quer vir, vai ficar assim. Não, eu não concordo com isso. Né? Por causa que muitas pessoas sofrendo, e eu digo sempre, né, que às vezes, Milton, às vezes a gente tem que voltar lá no pó, porque algumas pessoas, a nível Brasil, né, se ele começa a ganhar um salário grande, ele consegue fazer tudo particular, ele não vai olhar mais o sofrimento das pessoas. E grande parte das pessoas não reclama. Eles têm até, às vezes, medo, vergonha, porque eles falam assim, se eu for reclamar ali, aí que vai demorar a minha guia. Então, se a gente fica triste, por isso que o agente de saúde, ele sofre muito. Né? Por isso que ele enxerga. Então, tem como melhorar a saúde do trabalhador. Como? Hoje eu vou falar assim, tem um psicólogo para atender os funcionários da saúde, os agentes comunitários de saúde? Não, vai ter que estar na fila de espera. Os agentes comunitários de saúde são cuidadores. Né? Eles cuidam, imagina, eu falo sempre, como você é cuidar de uma família? Ah, é difícil. E cuidar de 150 famílias?
Então, esses funcionários precisam de ter o cuidado. Funcionário da creche, cuidam de tantas crianças, eles precisam de ter acolhimento. E até mesmo os médicos, enfermeiros, todos. Eu acredito que nós precisamos cuidar da saúde do trabalhador e é possível fazer isso, Milton. Tá certo, Edson. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já aqui no programa do Milton Wolff na TV Ribeira Plus. Tanaka Esportes é a melhor! Quando o assunto é construção e você precisa regularizar sua obra, saiba que com o Rima Contabilidade você pode reduzir em até 70% o custo do INSS. É isso mesmo, redução de até 70% no custo do INSS. Venha tomar um café em nosso escritório para saber mais. Se preferir, ligue 13 40 42 50 16. Rima Contabilidade. Compromisso e inovação é a nossa tradição. A Expand está 6 vezes mais rápida para você. Chega de sinal fraco. Expanda seu universo com a ultra velocidade da fibra e a tecnologia Wi-Fi 6. Internet de última geração na sua casa e no seu trabalho. Plano 800 MB, R$ 99,90. Combo TV, por apenas mais R$ 10, leve mais de 90 canais, filmes, esportes e jornalismo. Não perca essa oferta promocional. Assine já. 13 38 28 50 40. Chegou o momento que você estava esperando. Fechou. Comece a pagar daqui 75 dias. Ganhou. Documento e o capacete. Grátis. Acelerou. Seu sonho apenas começou. Bora! Saia de Honda 0 km com parcelinhas de apenas R$ 570. Bicudo Motos Honda. Acelerando novas conquistas. De volta aqui ao programa do Milton Wolff. Hoje estou entrevistando o meu amigo Edson, vereador lá de Pariquera-Açu. Edson, vamos falar um pouquinho de esporte, vamos falar um pouquinho de educação. Eu sei que o seu forte é a área de saúde por conta da sua formação, evidentemente, sim. Mas você também tem um olhar para essas outras duas áreas aí, que é a educação e o esporte. Eu falei há pouco aqui com você que quando a gente investe no esporte, né, e hoje Pariquera-Açu tem uma atuação bastante forte no esporte, na área do esporte. A gente acompanha um pouco isso, até porque a gente tem uma amizade muito grande com o Everton Ribeiro Pitu, não é? E que começou há pouco tempo lá e que vem dinamizando e atuando junto com o Júnior, que é o secretário de esportes, com outros profissionais lá da equipe de esporte. Mas a sua visão, assim, o que você acha que você pode contribuir para isso? Como é que você vê esse setor? Educação e esporte, né? Eu digo sempre que ninguém chega a lugar nenhum sem passar pela educação. Então, temos que ter maior respeito e investimento sempre nesses profissionais. E eu incluo já também o tratamento, né, psicológico para os professores. O esporte hoje ele é importantíssimo, Milton, para evitar que vá para o mundo das drogas, para tirar do mundo das drogas, melhora o metabolismo todo, né? Melhora o colesterol, triglicérides. Só para ter uma ideia,
eu acredito que morre por ano, Milton, aproximadamente 140 mil pessoas por complicações da hipertensão arterial, aproximadamente 111, 112 mil por complicações do diabetes. Então, o esporte é muito importante. Quando você vai no médico, o que é mais receitado pelos médicos é exercício físico, caminhada, aí depois vem a pedalada, a gente vai entrar no esporte, natação, academia, dança. Fala nisso, a Pariquera, Milton, tem o serviço de dança no Secopa e as mulheres dão um show. As mulheres dançando, cuidando da parte física, da parte psicológica, nós homens precisamos aderir isso aí também. Eu gosto de dançar. Então, logicamente que respeitando os limites do corpo, passando na consulta médica, vendo o que se pode fazer, o que não pode, né? Mas o esporte é muito importante. Agora, eu penso, Milton, que deve ter investimento de mais modalidades no esporte. Vamos dizer assim, Pariquera não tem ninguém que é bom de natação? Lógico que temos, né? Eu penso, quem sabe, futuramente montar um clube municipal, né? A gente vê nas Olimpíadas, vê a disputa de várias modalidades, a gente pensa, poxa, mas tem tanto talento em Pariquera. Pariquera tem muito talento, né? Mas o forte em Pariquera é o futebol, né? Um abraço a todos esses profissionais, essas pessoas, para mim são profissionais, porque eles levam a sério, né? O campeonato teve logo a final a semana passada, então o esporte ainda é muito importante. Mas se você voltar lá atrás, Milton, na época sei lá, uns 30, 40 anos atrás, era melhor ainda, porque o incentivo era mais na área rural. Hoje a gente vê campo ali que precisa melhorar, e aí também não podemos negar que não existia droga. Hoje entrou a droga e acaba atrapalhando um pouco. Então, nós temos que fazer voltar para que tenha os torneios nos campos das áreas rurais, investir mais em campo de futebol, fazer mais campeonatos, manter, né, o que já tem e tentar com mais crianças. E daí tem um olhar diferencial. Vamos com mais modalidades? Vamos criar mais modalidades, logicamente que buscando mais pessoas que entendem. E esses profissionais que estão lá, eu quero parabenizar, que são bons, né? Os que já estão trabalhando, que estão ensinando, que estão buscando. Eu acredito que o esporte Pariquera tem tudo a crescer, meu. Edson, vamos falar um pouquinho do seu histórico aqui das suas candidaturas, né? Sim. Você foi candidato e da primeira vez que você foi candidato, você não se elegeu, você teve 92 votos. Sim. Na segunda vez, você subiu para 145 votos e não se elegeu. Sim. Se elegeu na terceira tentativa, com 209 votos, e depois na reeleição com 374 votos. É muito voto, Edson. Como é que você explica essa quantidade de votos que você tem? Olha, Milton, assim, eu entrei na política, foi a primeira vez, né? Estava tentando, a gente nunca sabe tudo, né? Mas a gente acaba perdendo a vergonha depois para falar mais, mas eu era um pouco meio tímido. Tive 98 votos, vi algumas pessoas chorando e eu não podia chorar. Falei, puxa, eu não posso chorar, porque as pessoas gostavam de mim. Eles queriam, eles confiavam, acreditavam. E aí eu pensei, bom, tudo é no tempo de Deus. Só que eu não mudei, Milton, porque não era interesse de nada sem ser ajudar a população. Minha campanha sempre foi, vou lutar para vocês. Nunca prometer o que você não ia conseguir fazer. Mas eu não mudei nada. Então, eu fiquei chateado porque você não votou em mim. Não, vai ser a mesma amizade. E aí, depois, aumentou a votação, não ganhei de novo. E aí teve um rapaz que chegou para mim, Joel, meu amigo Joel, me abraçou e falou, Edson, por que você não ganha, cara? Nós votamos em você sempre. Eu falei, puxa vida, Joel. E senti até ali, falei, eu tenho que fazer mais alguma coisa. Porque ele está cobrando, está votando em mim, né? E aí a gente acabou, acho que, ficando mais conhecido, né? Ficamos mais conhecido. E aí, na terceira vez, eu entrei na política, onde entrou a maior bancada do MDB, foram 3 candidatos do MDB, onde eu fui o menos votado. Hoje, aí na terceira, na quarta, né, na reeleição, aumentou minha votação para 374 votos, onde algumas pessoas desacreditavam de mim, onde eu lembro, que eu não vou falar o nome porque eu não lembro, mas uma pessoa que não estava do mesmo lado, ela falou na praça, você perdeu a eleição. Eu falei, se for da vontade de Deus, não tem problema, missão dada, missão cumprida. Eu fiz uma cirurgia, Milton,
no último mês da eleição. Eu não consegui terminar de fazer a campanha. E quando eu fui reeleito, ela encontrou comigo e falou, eu não vou mentir para você, eu tinha dó de você. Eu falei, por quê? Porque sem dinheiro, trabalhando, eu achava que ao contrário. Eu falei, eu trabalhei do mesmo jeito que eu sempre lutei, sempre fui muito sincero. E estamos lá, Milton, tentando fazer, nunca querer ser melhor que ninguém, mas sempre tentar tirar o melhor de mim. Sempre em prol da coletividade, sempre. Eu não gosto de individualismo, não. Eu gosto da coletividade. Se é para fazer para 10, vamos fazer para 10. Não, vamos fazer para 1, não. Então, não. Né? O Edson, e nesse período todo de vereança, evidentemente que na Câmara Municipal você tem sempre muitos embates, né? Divergência de ideias, concordância com uma coisa, com outra não. As pessoas, evidentemente, todo mundo pensa diferente, tem interesses diferentes. Como é que é a sua relação com os pares, com os demais vereadores? Eu tenho uma pessoa, não vou falar o nome, mas é ligada à política também, né? Hoje não está no cargo de político. Mas quando eu fui cumprimentar ele, ele falou, por que você vai na minha mão? Aí eu fiquei pensando, eu não tenho um entendimento que é inimigo. Eu entendo que é divergência, porque nem o dedo da mão são iguais, mas o respeito tem que ter. Então eu não sou inimigo de nenhum vereador. Eu cumprimento todos, e para mim não tem que cumprimentar ninguém. Mas se não quiser cumprimentar, tudo bem, mas eu não vejo aquilo ali. Eu não vejo como pessoal. Você faz uma confusão muito grande, né? Entre você divergir, não é? Isso. Entre você ter adversários políticos sim. e inimigos. Isso. Algumas pessoas se tornam inimigas daquela outra pessoa, porque não concorda com ela, né? E a pessoa não aceita. E às vezes até perseguem, falam mal, ficam... Né? Eu não vejo essa necessidade. Eu entendo que o processo político ele tem um período que é o período eleitoral, certo? Participamos do processo eleitoral, terminou o processo eleitoral. Quem ganhou, ganhou. Quem perdeu, perdeu. E, de preferência, quem perdeu que ajude quem ganhou. Sim, eu penso assim, tá claro, certo. né? Não, agora, lógico que também, como eu disse, todo mundo pensa diferente. E ainda bem que todo mundo pensa diferente, né? Sim. Eu penso assim, Milton, eu acredito que o político e todos, né, tem que ser assim, você ouve e você busca ver se é verdade. Eu sou um nato questionador. Por exemplo, a pessoa fala, você chegar no postinho de saúde, só para uma ideia, que a gente está falando aqui, eu vim marcar a consulta, não tem vaga. Isso é resposta? Não é resposta. Não tem vaga para esse mês, mas qual que é o caso? Por isso que agora, graças a Deus, tem escuta inicial, mas já aconteceu isso. Então, quando alguém passa uma informação para você, o vereador está lá, ele vai buscar uma informação. Só um exemplo, a nível Brasil. O responsável fala, não, isso aqui está acontecendo por causa disso. Aí ele volta e fala, passa para a população, aquilo ali, calma aí, ele buscou conhecimento para ver se é verdade? Não. Que muitas vezes é para a pessoa da política, o que acontece, muitas pessoas são muito usadas. Eu não sou usado. Assim, se eu vou respeitar a população, mas os políticos que me conhecem, que têm o entendimento que estão do meu lado, eles já sabem que eu sou xarope nesse sentido. Porque, tipo assim, Edson, entra com requerimento com indicação. Não, isso aqui não. Não, você tem que estar. Calma aí, não, isso aí não. Então, essa é a diferença de Edson vereador, talvez por alguns vereadores. Então, eu vou lembrar aqui de um caso, né, que isso aconteceu e não tem motivo nenhum de estar falando, onde eu luto muito que tivesse um carro para levar os pacientes de Pariquera Registro. Por quê? Porque entrega na porta com segurança, traz com segurança, e o paciente não perde a consulta. Não, o paciente tem que se virar. Calma aí, mas se virar como? Não, tem que se virar, mas eles já pagam os impostos deles. Eles pagam. Então, faz um planejamento para ninguém perder a consulta é demorada. E muitas vezes o paciente não sabe andar na cidade de registro. A gente está falando de registro porque São Paulo, eles levam. E aí eu lembro de uma época que aconteceu que um vereador falou, ele trouxe o número. Não, ele foi lá e buscou. Pariquera não leva? Leva assim, ó. No ano levou 1.500 pessoas para registro. Opa, ele está falando com alguém que trabalha na saúde. Aí, logicamente, que eu sei que é mentira. Mas alguém passou essa informação para ele. E ele trouxe. Eu falei, dá aqui esse papel. Ele falou, não, pega com o responsável lá. Aí eu peguei,
Fui atrás, sim. Aí, desses 1.500, caiu, acho que para 130 pessoas. Eu falei, e agora? Ah, por causa que foi contado com o pessoal de São Paulo. Então, não minta para a população. Né? Você não é para proteger, tipo, você não, fez uma proteção, qualquer cidade do Brasil aí, fez uma proteção no prefeito, para quê? Calma aí, o prefeito não está ali para ser protegido por ninguém. Ele está ali para atender o povo. Ele está ali para gastar o dinheiro do povo da melhor maneira possível. Então, se você acha que não está gastando legal, você tem que ir lá, prefeito. Isso aqui não está certo o que você acha. Agora, dizer só amém, 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 o vereador não vai aprender a ser vereador. E eu vou aqui falar aos vereadores que me perdoem, que já passaram, porque são todos meus amigos também. Né? Todos meus amigos. Mas eu conversava com os vereadores na legislatura passada. Vamos trabalhar pelo povo? Vamos trabalhar pelo povo? Esvaziou a Câmara. Eu voltei a aumentar a minha reeleição. Por isso que o cuidado que eu tenho com os vereadores do Brasil inteiro, né? Trabalhem para o povo. Não façam uma barreira, porque o povo fica ali aborrecido. E muitas vezes, se você não cria protocolos, Milton, você não cria nada. Eu não gosto de trabalho de favores. Por exemplo, assim, eu estou na base do prefeito, um exemplo. Ah, precisa da consulta, prefeito? O prefeito encaixou, conseguiu, é só um exemplo, né? Tá. Amanhã não está de vereador, o que ele criou? Não criou nada. E, puxa vida, e agora? Então, luta para criar protocolos, igual a compra de especialidades, ou carro para levar o paciente até na consulta, criou protocolo, isso aí vai ficar. Você não vai estar mais de vereador, mas você criou algo para você, para os seus famílias, para os seus amigos. Agora, favorzinho, não é comigo, é o meu entendimento político mesmo. Certo, Edson. O Edson, vamos ter aí eleições estaduais, Sim, eleições nacionais, não é? Você vai ter candidatos que você vai apoiar? Como é que está isso? Então, Milton, eu acredito que o político sempre ele é procurado, né? Eu ainda não conversei 100% com ninguém, mas eu penso da seguinte maneira, né? Eu sou do MDB. Eu acredito que da turma lá, acho que eu sou mais velho do MDB, né? Há muitos anos já. E o MDB honrou a cidade de Pariquera-Sul, né? O Itamar Borges, quanto secretário da Agricultura, ele ajudou a chegar na cidade de Pariquera-Sul, reta escavadeira, tratores para a Casa da Agricultura, pás carregadeira, juntamente com o Jorge Caruso, ajudou a chegar a ambulância na cidade, van de transporte, carro para o Conselho Tutelar, dinheiro para a saúde e mais de R$1 milhão pavimentação asfáltica com o deputado federal Baleia Rossi. Agora, rapidinho, vou falar aqui, Milton, eu tenho o seguinte olhar. Se eu posso fazer um ofício e faz tanta coisa para o celular hoje, eu não preciso ir em Brasília gastar um dinheiro da Câmara. Ah, mas é prerrogativa, mas tem que usar o bom senso. Nós conseguimos recursos e eu nunca fui em Brasília. Eu não vou lá em Brasília passear gastando um dinheiro que eu sei que aquela população está precisando. Ah, mas é o dinheiro da Câmara. Não. Se não gastar na Câmara, ele volta para a Prefeitura e o prefeito pode usar ali, quem sabe, para comprar fita de glicemia. Então, eu tenho esse entendimento. Eu não sou favorável de vereador que fique passeando, gastando dinheiro público, mas eu respeito os vereadores. Mas eu possivelmente aí converso com alguns candidatos, sim, porque eles vão vir conversar com a gente. O Edson, e aí o futuro do vereador Edson? O que o vereador Edson pensa para mais adiante? Eu não vou mentir aqui, vou ser sincero para você. Hoje eu tenho 3.014 contatos. Durmo sempre 2 horas da manhã, mas respondo todos. Às vezes faço quando eu coloco no estado. Não consegui responder a todos vocês, me perdoe amanhã, mas eu sempre tenho que dar uma satisfação. Muitas pessoas não vão para a rede social, mas vêm no particular da gente. E muitas pessoas pedem para ser prefeito. Mas, Milton, e algumas pessoas já pediram para eu ser o vice-prefeito deles. Então, eu penso da seguinte maneira, Milton. O futuro a Deus pertence. Hoje, eu penso em terminar o meu mandato de vereador. Não sei se eu continuo na política, ou se eu paro, ou se eu... eu sempre coloco na mão de Deus. Eu não deito na cama sem dobrar o joelho, não levanto sem dobrar o joelho. Coloco tudo nas mãos de Deus. Se for da vontade de Deus, o que tiver escrito vai acontecer. Mas hoje o meu pensamento estando na política ou não, é sempre tentar fazer o melhor para a população. Se eu estiver fora da política, não vou mudar, meu. Vamos estar sempre tentando ajudar as pessoas no que tiver ao alcance, sem esperar nada em troca. Se você ajudou, porque você já foi abençoado, você conseguiu ajudar. Tá certo, Edson, é isso mesmo, né? O futuro a Deus pertence, A Deus né? pertence. Evidentemente que você vai
construindo as questões, existem os sonhos, né? Sim. Mas tudo no seu momento certo e tudo na vontade de Deus. Tudo na vontade de Não é? Deus. Edson, eu quero mais uma vez lhe agradecer muito por ter vindo até aqui, por Eu que ter agradeço. me dado o grande prazer, a grande honra de ouvir, de conhecer um pouco mais da sua história, da emoção que você passou aqui, que você passou para as pessoas, e isso é muito importante. Então, eu quero lhe agradecer muito. Eu que agradeço pela oportunidade da entrevista, né? Agradeço de coração mesmo, tenho o maior respeito pelo seu trabalho para você e agradecer a toda a população e me perdoa que a gente se emociona porque realmente é a história de vida, né? E graças a Deus estamos vivos, né? Estamos com saúde. Pretendo continuar isso. Tá bom. Olha, muito obrigado, Edson. Nós chegamos aqui ao final do programa do Milton Wolff aqui na TV Ribeira Plus. E você pode nos acompanhar lá no YouTube, Ribeira Plus TV. Dá lá um like, compartilha, manda mensagem aí. E também lá na Expand TV, canal 6.3. Você vê o programa do Milton Wolff e vai sempre ao ar às terça-feiras. E até a semana que vem. Um grande abraço a todos vocês e Deus nos abençoe.